Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, eu vim aqui para fazer mais um vídeo sobre as minhas leituras. Agora eu vou falar sobre minhas leituras de abril, então, que foram 7 no total, né? E vou contar um pouquinho para vocês, então, como é que foram essas leituras, o que eu achei. Algumas já tem vídeo específico do livro, né? Então eu vou direcionar vocês para esse vídeo. E as que não tiverem, então eu vou conversar um pouquinho com vocês como foi a leitura e tudo mais. 2 dos livros que eu li já estão ali, ó, gente, pra vocês darem já uma espiadinha, terem uma noção do que, como é que foram minhas leituras. Ultimamente, gente, eu tô lendo muito livro digital. E, assim, é pra mim quebrar todos os paradigmas, né? Porque, assim, eu falava muito que eu gostava muito de livro físico e que eu, assim, não gostava muito de livro digital por conta de que na hora que eu li, assim, eu sentia bastante dificuldade por causa dos meus olhos. Ultimamente, meus olhos estão pedindo arrego pra mim, mas eu não dou trégua pra eles, eu continuo lendo. Às vezes eu tenho que me policiar um pouco, gente, porque a gente sabe, quando a gente começa a ler um livro muito bom, a gente não consegue mais parar. E às vezes, assim, isso me prejudica bastante, porque eu uso óculos, então isso já me influencia bastante, né, na leitura. Mas enfim, tô tentando aí fazer meu máximo, o que eu consigo pra ler livros digitais. E, gente, pensa, esse mês eu li 5 livros digitais. 5 livros digitais. Porque assim, eu tenho a minha estante lá, que tem vários não lidos Me Olhando de Cara Feia, mas a gente sempre quer aquele livro que a gente não tem, né? E aí a gente vai pro digital por conta do custo, né? Que é bem menor e tudo mais. Então, gente, vamos começar. Sem mais delongas, né? Que eu fico aqui falando, né? O primeiro livro, então, que eu li, gente, foi O Jogo dos Sonhos, que é este daqui. Eu vou até tirar daqui pra mostrar melhor pra vocês. É este daqui, né? Do Pedro Carvalho. Gente, esse livro aqui, eu li ele em parceria com o Pedro. Foi um livro muito maravilhoso, com um fim de tirar o fôlego. E eu fiz um vídeo pra ele específico, então, por conta da parceria. Então, se vocês olharem aqui no YouTube, vai ter o vídeo da resenha desse livro. E lá no Instagram também, né, que é @leituraça, vou deixar aqui embaixo, também tem a resenha dele. Então, eu vou pedir pra que vocês se dirijam pro vídeo específico, pra mim não ficar alongando muito nesse vídeo sobre livros que eu já fiz um vídeo só pra eles. Então, deixa eu colocar ele aqui de novo, né, meu cenário. Então, gente, o segundo livro que eu li em abril foi Obsidiana. Gente do céu, eu ouvia falar muito desse livro. E eu tenho uma amiga que até a gente se chama de gêmeas por ter alguns gostos bastante parecidos. E ela me falava muito dessa série de livros. E eu fiquei mas tão curiosa, gente, que a gente resolveu fazer uma leitura coletiva, então. E eu acabei conhecendo esse livro, que eu achei maravilhoso e já favoritei. Gente, ele é um livro de fantasia, então, né? Um tema que eu adoro. Quem assiste meus vídeos aqui sabe que eu amo esse tema. Tipo, amo esse gênero de livro. Então já me ganhou de cara. Os personagens são muito cativantes, O Damon, assim, personagem do livro, ele é aquele mocinho que vira teu crush depois que você lê o livro. Ele tem aquele jeito meio marrento, né, gente? Aquele jeito meio bad boy, assim. Às vezes ele dá várias mancadas, mas no fim a gente acaba passando o rodo pra ele, porque ele é um personagem que cativa a gente de tantas outras formas que a gente acaba passando o rodo e acaba amando esse personagem. A gente também, né, tem a personagem que... Agora eu esqueci o nome dela. Parabéns para mim. Nora. Nora é o nome da personagem. Se eu estiver errando, depois eu boto aqui pra vocês, porque eu sou dessas, às vezes eu erro. A Nora, gente, então, ela é uma personagem, assim, que às vezes ela irrita bastante, às vezes, porque ela se faz bastante, fica naquele mimimi que a gente não gosta, né? A maioria das pessoas, pelo menos, não gosta nos livros, mas ela é uma personagem que cresce bastante no decorrer do livro, acontecem bastante coisas, assim, e, assim, nesse primeiro livro, assim, eu até que tá ok o jeito dela aí. A gente tem uma personagem aqui que ela é praticamente uma personagem principal, né? Não é principal, mas é uma das principais, que é a Dee, né, gente? Que é a irmã gêmea do Damon. E essa personagem ganhou meu coração. Ela é muito divertida, muito astral e ela te contagia, assim, de imediato. Você já ama essa personagem de cara.
Eu, gente, quando li esse livro, eu não li a sinopse e até quando eu fiz a resenha escrita lá no meu IG, eu falei pro pessoal que, se possível, não lessem a sinopse, porque assim, um dos grandes motivos, assim, pra leitura ficar cada vez mais instigante, não que o livro não seja, porque mesmo se você ler a sinopse, vai ser muito instigante esse livro, que você vai começar a ler, você não vai mais querer parar, porque você vai querer descobrir o que que é, entendeu? Mas uma das coisas que deixa tão instigante é que você quer descobrir o que essa família é, o que ela tem de diferente. E como eu não li a sinopse, eu fiquei pensando milhões de coisas e no fim das contas, daí depois descobri o que que era realmente. Então, eu dou uma dica pra vocês não lerem a sinopse. Mas se vocês quiserem ler a sinopse, né, vai ser maravilhoso igual. E eu tenho certeza que vocês não vão querer parar de ler até o fim, como eu fiz, né, gente? Esse livro, então, eu super recomendo. Quem gosta de fantasia, embasado com um pouco de romance, que gosta daqueles livros que prendem, assim, esse livro é perfeito. A Jennifer escreve de um modo, assim, gente, é o primeiro livro que eu leio dela, mas ela escreve daquele modo, assim, que você se apaixona, sabe? Aquele tipo de autor que te prende já de cara, assim, que você já quer ler tudo que o autor escreve. Pois é, a Jennifer é uma dessas autores, então eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Eu já li os 2 primeiros, né, gente? Aí tem mais alguns livros, eu não lembro se é 5 ou 6 ao total. Mas eu já li 2 deles e eu já tô louca pra ler o terceiro, mas como a gente tá fazendo leituras coletivas, então tô esperando as outras meninas, né, pra gente poder iniciar. Mas então, vamos lá para o terceiro livro que eu li este mês de abril, né, gente? Que foi Seus Abraços, da Amanda Lopes, que também é um livro que está aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Olha que livro mais fofo, gente. Tem unboxing lá no meu IG também, né, que eu mostro todos os detalhes e tudo. Fiz várias marcações desse livro. E também fiz um vídeo super especial, né, gente, porque também foi um livro de parceria. Eu conheço a Amanda, né, gente, lá do IG. Ela tem um projeto, né, o Farol das Palavras, e ela também escreveu outros livros, inclusive o Farol das Palavras é um livro dela. Então, né, deem uma passadinha, se vocês conseguirem lá no meu IG, quem não me acompanha, vai lá, me siga, me dê uma forcinha aí. E aí vocês lá vão ver, né, que eu menciono lá o IG da Amanda, né, tanto do Farol das Palavras como o pessoal dela, que é @souamandalopes. E aqui no YouTube também tem um vídeo só sobre esse livro, que eu falo tudo sobre ele. Então eu vou falar pra vocês procurarem esse vídeo, se direcionarem pra lá pra saber mais sobre esse livro aqui, que é muito apaixonante, muito real, muito maravilhoso. Muitas indicações de músicas, principalmente, de filmes. Então, assim, muito depois de você ter terminado, você ainda fica com esse livro na cabeça e você tem aí muitas referências pra ficar aí ouvindo no seu dia a dia de músicas e vendo, né, de filmes. E eu amei muito esse livro, então vejam o vídeo específico que eu fiz dele. Tem aqui no YouTube e lá no Insta também. Então tá, né, gente? Deixa eu voltar aqui de volta. Vai, não cai. Deixa eu pegar aqui que eu caí, né? Deixei cair um negócio bem na minha cara. Então, gente, a quarta leitura que eu fiz foi O Legado das Estrelas. Também foi uma leitura de parceria, né, gente? Que eu fiz com o Eli. Esse livro aqui, gente, eu também fiz uma resenha em vídeo sobre ele. Se vocês procurarem aqui no YouTube, tem a resenha específica desse livro, que ele foi um livro digital que eu li. Eu até vou deixar a capa aqui pra vocês darem uma olhadinha. Foi um livro digital que eu li em parceria, né? E eu fiz, então, esse vídeo falando tudo sobre o livro. Foi um livro, assim, que me deixou bastante surpresa. Teve uma reviravolta bem grande. Um final, assim, com um desfecho bem chocante. Então, eu direciono vocês, então, lá no Instagram tem, né, o vídeo que eu fiz específico para esse livro. E aqui no YouTube também tem, então deem uma procuradinha para vocês saberem mais sobre esse livro. A quinta leitura, gente, desse mês, quer dizer, do mês de abril, porque estamos em maio, né? Do mês de abril, foi Encontro à Meia-Noite, da Suzane Enoch, gente, que no vídeo anterior que eu fiz das leituras de março, eu já falei um pouquinho sobre a Suzane Enoch, que é a minha nova paixão literária de romances de época. Eu tô, assim, querendo ler tudo dessa mulher, porque eu achei ela simplesmente maravilhosa. Só que assim, gente,
esse livro aqui, Encontro à Meia-Noite, foi um dos mais fraquinhos que eu li dela até agora. Ele não foi ruim, mas, assim, eu tava acostumada com a qualidade de livros dela dos outros livros que eu li, né? Então, tipo assim, eu fiquei um pouquinho decepcionada com esse, por conta, assim, ela se atropelou muito nesse livro. As coisas aconteceram de uma maneira muito rápida. E depois, ela tentou até dar uma remendadinha, uma ajeitadinha no livro. Ela tentou voltar atrás, tentou fazer as coisas mais devagar, mas acabou atrapalhando um pouquinho aí. A história foi legal, sim, também gostei. Gente, eu li em um dia, então vocês imaginem. É assim, essa autora, apesar de qualquer coisa, ela consegue te prender muito nos livros dela. Então, tipo, geralmente, pensa se esse livro, assim, foi um dos mais fraquinhos e eu li em um dia, imagine um bom mesmo. Tipo, tu não demora mais de um dia. Se tu tiver tempo pra ficar ali só com aquele livro, até em meio-dia tu lê os livros dela de tão bom e de tanto que ela consegue prender o leitor nos enredos dela. Novamente, gente, eu não lembro dos nomes dos personagens. Eu sou bem dessas, me desculpem, tá, gente? Mas, se eu não me engano, o nome da mocinha é Victoria, né? Ela, assim, ela tem uma fama meio ruim aí na sociedade, né? Pra aquela época, isso não poderia acontecer, mas ela tem uma fama bem ruinzinha aí na sociedade, que ela se deixa envolver com muitos homens e tudo mais. Depois, no decorrer do livro, a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, saber o que acontece, né? E também tem um mocinho, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Parabéns para mim. Mas ele também tem uma fama super ruim na sociedade, só que para os homens daquela época, até como agora, né, gente, a sociedade passa um rodinho aí para os homens, né, porque não importa o que eles façam, é sempre bom para eles, né? Enfim, gente, isso é um pouquinho ruim nos romances de época, eu acredito que algumas pessoas não gostam de ler por conta dessa coisa que elas chamam de machismo, né? Eu, assim, não dou muita bola pra isso, gente, porque algumas coisas a gente pode não concordar, mas a gente não tem muito como mudar, entendeu? Então, assim, naquela época, gente, isso aí era super normal, entendeu? Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, mudou muito. As mulheres têm muito mais voz que antigamente. Antigamente, as mulheres não tinham voz nenhuma, elas não podiam falar nada, porque elas nunca estariam certas e elas nunca seriam nem ouvidas, né? Então, a gente pode dizer que melhorou bastante, graças a Deus, né? Porque a gente tem muitas mulheres inteligentes, muitas mulheres que enfim, toda mulher tem o direito de falar o que pensa e de dar opiniões e de ingressar em qualquer coisa que elas quiserem, enfim, a gente tá, graças a Deus, conseguindo ter um pouquinho mais de lugar, né, aí no mundo, bem dizer, então isso é bom, mas, enfim, eu comecei todo esse negócio todo porque é por causa do livro, tá, gente, porque a mocinha lá, ela, então, era considerada uma pessoa meio, assim, não muito bem vista pela sociedade, pelo mesmo motivo que o mocinho lá não era bem visto, mas passava um rodo pra ele, né? Então, enfim, basicamente é isso. Só que assim, gente, esse romance de época em específico, ele não fica focado só no romance, tá, gente? Ele tem aí, então, um mistério sobre a morte do irmão desse mocinho. E aí eles vão passar o livro aí, então, tentando desvendar quem matou esse mocinho, se foi mesmo que alguém matou, o que aconteceu realmente. Então, assim, é bem bacana o livro, pena que a autora, infelizmente, nesse livro, ela tentou correr um pouquinho com os fatos, e a história ficou, então, um pouquinho rapidinha demais, sabe? Mas, mesmo assim, vale a pena ler super o livro, tá, gente? Com certeza vai ter gente que vai discordar de mim, vai achar que não tem nada de errado com o livro. Eu achei que foi um pouquinho rapidinho demais, mas opiniões são opiniões e eu falo pra vocês que com certeza vale a pena ler esse livro, tá, gente? Sempre tira alguma coisa boa e ele foi bom sim, só com algumas ressalvas aí, né? Então tá, gente. Sexta leitura de abril foi Ônix, gente, também, né, livro da Jennifer, segundo livro da saga Lux. Nesse livro aqui, então, gente, eu fiquei, assim, com muita raiva da Nora. Porque, assim, gente, ela... Gente, eu tava pensando aqui uma coisa.
Vocês vão rir muito da minha cara. Até eu tô rindo internamente de mim aqui. A Nora é a personagem de Sussurro. Nossa, eu tô emendando tudo as histórias, bem minha cara. A Nora é a personagem de Sussurro. Eu tenho quase certeza agora. E a personagem de Obsidiana e Onyx é Kate. É Kate, sim. Nossa, gente, meu Deus do céu. Mil desculpas, eu sou dessas, tá? Eu mudo todos os nomes, ainda mais isso daí que é fantasia, é tudo meio fantasia. Não tem nada a ver uma fantasia com a outra, mas eu já misturo tudo. Enfim, gente, é Kate a mocinha. Nesse livro eu fiquei com muita raiva da Kate, viu? De tanta raiva que eu senti, até lembrei o nome da mulher. Porque assim, gente, nesse livro ela se faz tanto, mas tanto, que tipo, dá vontade de socar ela. Literalmente dá vontade de socar ela. Mas nesse livro, gente, assim, tem muita aventura, muita ação, muito mistério. Coisas muito loucas acontecem. Coisas que no primeiro livro são apresentadas pra gente, aqui são mais explanadas. E a gente vai ficar sabendo coisas que a gente nem imaginava. Alguns personagens aqui vão surgir, então, neste livro, que a gente achava que tinha acontecido outras coisas. Eles vão aparecer. Os personagens vão ficar, assim, bastante desequilibrados. E, infelizmente, a Dee, né, a personagem que eu falei lá do primeiro livro, que eu gostei tanto, nesse livro ela apareceu muito pouco, infelizmente, porque ela é uma personagem muito cômica, que dá muito, assim, aquele ar engraçado e divertido pro livro. Mas esse livro, eu acho que eu entendi porque a Dee não apareceu tanto, porque esse livro, assim, ele não tem aquela pegada tão cômica, ele tem a pegada um pouco mais séria, pra gente começar a realmente desvendar algumas coisas. Então ele foi bem numa pegada assim, bem mais, como eu vou dizer, bem mais misteriosa. E a gente também tem mais interação do casalzinho ali, né, Damon e Cat. Mas também temos algumas pessoas que vão atrapalhar isso, e a Cat, né, sendo a chata que ela foi nesse livro, ela deixou todas as coisas piores. Então, quem leu vai saber o que eu tô falando, e quem não leu, gente, quando vocês lerem, vocês vão sentir a mesma coisa, eu tenho quase certeza. Mas assim, ó, assim como o primeiro, esse livro passou super rápido. A gente tinha combinado de ler 2 capítulos por dia ou por semana, alguma coisa assim, mas eu sei que ninguém cumpriu as metas, todo mundo foi pra frente e nós terminamos muito antes do que a gente tinha esperado. Agora a gente tá esperando pra ler o terceiro livro, né? Eu provavelmente vou ler o livro digital, porque, né, por questões assim de din-din mesmo, mas as meninas, elas querem comprar o físico, então eu tô esperando, né, as 2 meninas que leram comigo adquirirem pra gente poder continuar essa leitura. Então eu tô muito curiosa, porque assim, a autora deixou um epílogo, né, um capítulo, na verdade, do terceiro livro pra gente no segundo livro. E assim, esse capítulo quase arrancou o ar, assim, de mim, porque aconteceu uma coisa na última linha ali, na última frase, no último trecho, estrofe do livro, que eu fiquei assim, meu Deus, quem que é essa pessoa? Então, tipo assim, eu preciso muito descobrir quem é essa pessoa, o que vai acontecer, o que mais tá por trás disso. Então, eu preciso muito do terceiro livro. Então, gente, vamos falar do 7º e último livro que eu li esse mês de abril, então, que foi Caminhando nas Chamas, da Stephanie Grace. Gente, eu não conhecia a Stephanie, inclusive eu vou deixar a capinha aqui do livro. Eu li esse livro em leitura coletiva, então, com umas meninas de um grupo da igreja que eu participo. E ele é um livro maravilhoso, gente. Esse é um livro, assim, de romance, romance ficcional, né? Para tudo quando você tá lendo e você refletir muito sobre a vida, muito mesmo. Esse livro, assim, gente, eu não sabia o que esperar. Na verdade, eu sempre que tenho a possibilidade de eu ler um livro novo e ler com outras pessoas, eu sempre quero participar. Então eu participei, eu sabia que eu ia levar uma bagagem muito grande, porque geralmente quando eu leio livros com esse grupo de garotas, eu sempre levo alguma coisa muito especial pra minha vida. E esse livro não foi diferente, gente. É um livro que inclui, então, história de índios, né? E pessoas brancas, como eles se referem no livro, né? Índios e Yakotas. E, assim, eu nunca tinha lido um livro que tivesse índios. E nunca tinha lido um livro tão enriquecedor. Assim,
Eu achei muito maravilhoso porque em cada capítulo, cada início de capítulo tem um versículo da Bíblia, um versículo que casa perfeitamente com aquele capítulo e que te faz pensar muito já desde o início ali, desde a largada com aquele versículo. Então aqui conta a história, gente, de uma mulher que ela casou, né? Mas ela casou assim meio que obrigada. E ela não tinha uma vida muito feliz com o marido dela, mas ela fazia tudo do melhor, assim, da melhor maneira que ela podia. E ela tinha uma fé muito grande, tudo ela colocava em oração, tudo ela pedia pra Deus, tudo ela dobrava o joelho e pedia uma orientação. E assim, ela foi, junto com... Quando ela casou com o marido dela, logo depois ela teve que ir, tipo, numa caravana pra se mudar de lugar onde ela morava. E ela não queria ir, ela não queria largar tudo que ela conhecia pra ir junto com ele. Mas como ela tava casada e ela tinha que obedecer ele, ela teve que ir, né, gente? Gente do céu, quando eu comecei a ler esse livro, eu já odiei esse marido, porque eu achei ele muito egoísta, ele não pensava nela, ele parecia não gostar dela. Eles tinham um filho e ele parecia não dar a mínima pro filho. Enfim, eu fiquei assim pensando, qual é desse cara? Tipo, eu fiquei muito irritada já de cara, assim. Nessa viagem de carroção, gente, ela conheceu uma amiga que foi muito querida pra ela também, que apesar de ela ser muito, assim, amparada em Deus, ela conseguiu essa amizade e ajudou muito ela também nos momentos que ela estava triste, para aconselhamento e tudo mais. Mostrou o quanto a gente precisa de uma amizade, né, gente? A gente pode levar tudo em oração e a gente deve levar tudo em oração, as nossas... tudo que a gente passa, mas a gente também tem que ter um amigo, né, em quem confiar, alguém que dê bons conselhos pra gente, que ajude a gente de um modo positivo, né? E assim, gente, depois acontece muita coisa nesse livro, essa moça acaba indo parar com os Yakotas, ela aprende muito, e assim, esse livro me deu uma lição de muita fé, porque tudo que essa mulher passou, tudo que acontece com ela durante o livro, te deixa pasmo, tu não acredita no modo como ela lida com as coisas. Então ela tem uma fé muito grande, uma perseverança muito grande, e tu fica pensando em várias questões, assim, sobre toda a tua vida e tudo mais. O que acontece com ela é super positivo, gente. Você vai ler, se vocês lerem esse livro, vocês vão pensar que não tem como acontecer uma coisa positiva com ela, não tem como acontecer uma coisa boa, mas realmente vai acontecer muita coisa boa e tudo porque ela confia, né, no que Deus tá fazendo na vida dela e que, tipo, ela entrega tudo nas mãos de Deus mesmo. Então, eu super recomendo esse livro. Ele é um livro que, além de ser um romance, que contém bastante drama, gente. Então, eu já digo pra vocês, se vocês não são ligados em romance que tem bastante drama, esse não é o livro pra vocês. Mas se vocês gostam de um romance com um bom drama e uma lição de vida muito grande, esse livro é pra vocês, com certeza. E esse livro vale muito a pena ler. Ele é bem rapidinho de ler. Eu gostei de ler em leitura coletiva, gente, porque ele levanta muitas questões para você pensar. Então é muito legal porque se você lê em leitura coletiva, você pode conversar sobre tudo aquilo que você pensou no capítulo e tudo mais. Então fica bem mais interativo, você acaba aprendendo e meditando muito mais no livro. Então é isso aí, gente. Essas foram as 7 leituras que eu fiz em abril, todas muito maravilhosas, vários gêneros aí, né? Vários não, né? Mas enfim, teve bastante ideias para bastante gostos, né? Eu tô tentando, assim, ampliar um pouco mais e eu quero ver se nos próximos meses eu trago alguma coisa, assim, de thriller pra vocês, essas coisas, assim, que eu tô tentando ler. Tô tentando ler aos poucos, né? Pra quem me conhece sabe que eu não sou muito desses gêneros, mas eu sou bastante curiosa e eu gosto muito porque esses livros, eles despertam bastante, assim, de a gente pensar em muita coisa. E eles são bem, com finais geralmente bem explosivos, assim, e tudo mais. São muito bons, então eu tô tentando, já iniciei alguns. E tem alguns que já estão na minha lista pra ler. Então fiquem de olho aqui, né, no canal. E fiquem de olho também lá no IG, porque logo eu pretendo trazer resenhas dessas pra vocês. E, gente, no final do próximo mês eu trago das leituras de maio. Então, se eu conseguir, gente, eu trago até antes do final do mês, do próximo mês, sobre as leituras de maio. As leituras de maio, gente, eu não
conseguir ler tanta coisa que nem nesse mês de abril, mas também são leituras muito boas que eu não vejo a hora de contar pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram algum livro, comentem aqui comigo ou vão lá no IG comentar comigo sobre ele. Se vocês não leram, leiam, gente, vale muito a pena e depois venham me contar também. Se vocês acham que tem um livro desse que um amigo seu vai gostar muito, então compartilhe esse vídeo com ele, pra ele ficar assim, instigado a ler. E é isso aí, gente. Um beijão, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Pra quem não assistiu até aqui, eu sei, eu falo demais. É isso aí, gente. Então, até a próxima.